E hoje, domingo, dia 4 de outubro, nós estamos iniciando o mês de outubro, o mês da palavra. Oh, glória! É o mês que nós estaremos tendo como temática observando a palavra de Deus. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca... Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu sou o missionário Everson Davi. E eu sou a missionária Madalena Davi. E nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal, interior do Alentejo, levando o Cordeiro para as nações. Convidamos a você a acompanhar os nossos cultos online aqui no domingo pela manhã. Estaremos trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração sobre a meditação na palavra do Senhor. E esse mês é um mês que vai acontecer muitas coisas aqui em Montargil. Nós estaremos comemorando o 6º aniversário aqui da Igreja de Montargil, no segundo domingo do mês de outubro, dia 11 de outubro, estaremos comemorando o 6º aniversário. E no último culto desse mês, no último domingo do mês, estaremos comemorando o culto da reforma aqui na missão de Montargil. É glória 2 vezes, né? Queremos convidar a todos que assistem e ouvem o nosso culto. Temos 2 momentos de cultos aqui e você está convidado a participar conosco. E convidamos a você a ler a palavra do Senhor juntamente conosco lá no Salmos 119, versículos 9 ao versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Palavra tremenda, que nós possamos esconder a palavra do Senhor em nosso coração. Amém. Para nunca pecar contra o Senhor. E nessa manhã nós estaremos ouvindo mais o louvor da família Biscaia, glória. A família de levitas aqui de Portugal, que tem impactado os nossos corações e principalmente o coração de Deus. Amém, amém. Estaremos também ouvindo uma mensagem, um pequeno vídeo que o nosso pastor Rafael, lá de Goiânia, nos enviou, lá da nossa igreja parceira, Igreja Batista de Rio Verde, Igreja Batista Nacional de Rio Verde. Do pastor Antônio Ulisses, né? É um dos pastores ali da igreja do pastor Antônio Ulisses. Beijo para todos vocês aí de Goiás, nossos irmãos do Rio Verde, saudade de todos vocês aí. Então ele enviou-nos um vídeo aqui, nós estaremos passando e que o Senhor possa abençoar tremendamente a sua vida nessa manhã. Então vamos orar? Convido você também a estar orando conosco por mais um culto abençoado em nome de Jesus. Amado Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse mês de outubro que está iniciando e a temática, Senhor, que Teu Espírito Santo tem colocado em nosso coração sobre observar a Tua palavra. Como nós somos favorecidos, como nós ganhamos, como nós nos enchemos de alegria, de amor, porque observamos a Tua palavra. E é na Tua palavra que há cura, que há libertação, que há discernimento, que há vitórias, que há calma, tranquilidade em épocas tão difíceis, de tantos medos, de tantos fantasmas, somos assombrados todos os dias por más notícias, por morte, por violência, por desespero, mas é na Tua palavra que encontramos a saída, o sossego, a calma e a verdadeira paz. Ó Deus, abençoe este culto, os louvores, a mensagem. Venha estar conosco, ó Pai. Venha derramar a Tua graça sobre nossas vidas. Nós somos carentes e necessitamos o Teu amor. Pai querido, recebe a nossa adoração nesse domingo pela manhã e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O coro que vamos cantar fala em parte do vazio que muitas vezes a alma humana sente.
e que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E esse coro, este coro encontra-se precisamente no nosso cancioneiro e é o número 151. Se estás cansado de viver em vão, se estás cansado de viver sem paz, deixa essa vida que não satisfaz e em Jesus terás perdão. Corações, vossos sonhos, desilusões, entregar-lhe tudo. Jesus transformará tudo para vosso bem. Vem já comigo, dá-me a tua mão. Vamos dizer que Cristo é Senhor. Não tenhas medo de falar de amor, pois todos precisam de salvação. Entregar-lhe tudo, corações, vossos sonhos, desilusões. Entregar-lhe tudo. Jesus transformará tudo para vosso bem. Entregar-lhe tudo. Jesus transformará tudo para vosso bem. Jesus transformará tudo para vosso bem. Jesus transformará tudo para vosso bem.
importas. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Realmente Deus, a parte que eu mais gosto deste texto é: e apesar da glória que tens, apesar do poder que tens, não é? Apesar de Deus ser fantástico, enorme, todo-poderoso, Ele importa-se connosco nas pequenas coisas, não é? O Senhor sabe o que vai acontecer. E naquela terça-feira eu ia trazer a palavra, como é sempre de costume, é um culto de oração e é um culto da minha responsabilidade. Então eu sempre trago palavras, né? Obrigada, minha irmã. E eu sempre trago uma palavra, sempre estou ministrando ali. Mas naquela terça-feira eu falei com o Eberson: Eberson, traz uma palavra, porque eu estou com as dores na perna, não tive tempo ainda de meditar, eu gosto de parar e meditar no Senhor. Você pode trazer? Ele falou: posso, na mesma hora, né? Olha como que Deus trabalha. E a palavra que ele trouxe foi justamente essa, em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E esta palavra foi a palavra que converteu a irmã Francisca. E quando acabou o culto, ela virou para o seu filho e falou: olha, que alegria que eu estou no meu coração, porque eu pude ouvir de novo a palavra em que me trouxe à memória o dia que eu aceitei a Jesus. E eu aceitei a Jesus através desta palavra. E ela pôde ouvir o Senhor falando no coração dela: Lourdes, olha, o bom caminho, minha serva, você escolheu. Então não se turbe o coração, porque o caminho dela já está com o Senhor, né? E ela está descansando no seio do Pai. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, porque o Senhor cuida das pequenas coisas das nossas vidas. O Senhor é detalhista. Já viu uma pessoa detalhista? Eu nunca vi, irmã Francisco, uma pessoa tão detalhista como Deus. Ele se preocupa até da cor da roupa que a gente gosta de vestir. Sabe, Manel? O Senhor é tão detalhista que Ele se preocupa. Às vezes você fala assim: olha, eu vou só trazer um exemplo, como que o Senhor é detalhista. A minha mãe, ela tinha um sonho. Minha mãe sempre falava assim: eu não gosto de morar nessa cidade. Um dia, Senhor, me leva para uma cidade que tem montanhas lindas. E eu tenho vontade de um dia morar numa casa alta, embaixo, eu não tinha nada, embaixo uma garagem, e um dia o Senhor me der um carro. E hoje minha mãe mora numa região serrana do Rio de Janeiro, localizada em um monte de montanhas, uma casa alta, embaixo ela tem um carro dela. E ela sempre fala isso comigo: minha filha, eu sempre falava isso para Deus, mas eu nunca achei que Deus ia me dar com tanta riqueza. Eu só falava isso em pensamento, eu nunca orei, dobrei meus joelhos para falar isso com Deus, mas eu olhava assim: meu Deus, um dia eu tinha vontade de sair dessa terra, ir para uma terra de morro, nunca vi morro, eu queria morar no lugar de montanhas. A minha mãe morava na região de Campos de Goytacazes, não sei se a Renata sabe, é planície, não há montanhas, é uma das regiões de planícies do estado do Rio de Janeiro. E ela tinha um sonho, Renata. E quando ela fala isso, eu falo: mãe, você sabe por que aconteceu isso na vida da senhora? Porque Deus é detalhista. Ele cuida tão bem da gente que às vezes não precisa nem falar os pensamentos, Ele pega os pensamentos e nos dá do jeitinho que a gente pediu. E o Senhor sabia que Ele ia recolher sua serva naquela sexta-feira. Então Ele prepara o coração.
traz alegria e reforça a promessa. Olha, o caminho é este, e você nunca vai perder o caminho, porque o caminho está em mim. Minha serva, você está em mim. Estando em mim, não tem tristeza, não existe morte, é só alegria para o Senhor. Eu tive que contar isso para os irmãos, sabe por quê? Para os irmãos ver, meus irmãos, que às vezes a gente traz um tema aqui, às vezes a gente traz, esse mês nós estamos trabalhando X, meus irmãos, é Deus, porque o Senhor tratou, o Senhor abençoou, o Senhor cuidou, e naquela terça-feira o Senhor cuidou do coração da irmã. Aquela palavra, Márcia, não era nem para nós, uma palavra que está acostumada, a ouvir. Mas a gente viu os olhos dela brilhando. Inclusive, a gente via a alegria dela no vídeo da palavra. Porque aquele dia o Senhor estava trazendo à memória, olha, minha serva, não se turbe o teu coração. Confia em mim, pois este é o caminho. E assim o Senhor a recolheu para descansar no Senhor. E por isso nós estamos alegres e felizes, porque a Bíblia diz que não existe morte para os servos do Senhor. Não se pode matar um crente. Quem é salvo, meus irmãos, não morre, mas ele descansa e sobe à presença de Deus. Amém? E nós estamos confiantes nesta promessa. Graça e paz, amados irmãos e irmãs de Montargil, Portugal. Quem vos fala é o pastor Rafael, da Igreja Batista Nacional Central em Jataí, no estado de Goiás, aqui no Brasil. Estou a pedido do missionário Eberson, gravando esse vídeo para mostrar aos irmãos o nosso carinho, para demonstrar o quanto vocês são amados por Deus e o quanto são amados por nós. Gostaria de deixar um texto para a consolação dos nossos irmãos. A palavra diz em Isaías, capítulo 43, versículo 1: Porém, agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Então, meus amados e amadas, essa palavra de Deus é para nós, o nosso Deus que nos chamou, ainda antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Aquele que nos chamou, o mesmo que nos criou, aquele que nos chamou pelo nome, aquele que disse para mim, para você, você é meu, nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor. E é aquele que jamais nos abandona. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Por onde quer que nós passarmos, ou onde quer que nós estivermos, seja no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer outro país do planeta Terra, Ele estará presente conosco. Então, que fique essa palavra para vocês, para a glória do Senhor Jesus. Fica o nosso carinho e o nosso abraço da Igreja Brasileira para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Após ouvir essa bela palavra do nosso pastor Rafael, nós estaremos agora ouvindo a palavra do nosso Senhor através do nosso pastor João Narciso, pastor aqui da nossa igreja de Montargil, de 87 anos. Bênção. Que você possa meditar tremendamente nessas palavras. Eu convidava os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias para no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10 e no versículo 17 até 20, apenas estes 3 versículos. Obrigado. Lucas 10, 17, diz assim: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, os 70 discípulos, entenda-se, dizendo: Senhor, os próprios demónios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse:
eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar das serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado, ou seja, escrito nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Prezados irmãos e amigos, falar da palavra de Deus é sempre uma oportunidade muito grande. É um privilégio, mas também uma responsabilidade. Porquê? Privilégio porque estamos com a palavra de Deus diante de nós e podemos falar dela. Deus nos dá essa possibilidade e autoridade, mas também uma responsabilidade por aquilo que devemos falar, não apenas com humildade, mas com seriedade e com verdade da Escritura. Daí que há uma responsabilidade acrescida. E os pregadores que são pregadores estão certamente conscientes disso. Nós estamos num mundo de dificuldades, problemas, onde há tristeza, onde há dor, onde há desalento e confusão. Temos, no entanto, a possibilidade de termos connosco a palavra de Deus, que ela é orientadora das nossas vidas e consoladora do nosso coração. Nós vamos ler novamente um trecho 17 a 20 de Lucas 10, não é? Lucas 10. E eu gostaria que pudéssemos olhar o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demónios se nos submetem pelo teu nome. Eis aqui o motivo da alegria dos discípulos depois de terem cumprido uma missão de evangelização aos povos daquele tempo. Eles levaram a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação. Certamente uns terão recebido, outros não terão recebido a palavra. Foi assim, e assim é, e assim será. Nem todos recebem a palavra, mas se calhar muitos receberam a palavra. De tal maneira, nós podemos subentender, porque os discípulos voltaram com alegria. Alegria por várias razões. Primeiro, porque os demónios eles se submeteram à palavra de Deus. Há muitos demónios que procuram roubar a palavra de Deus no coração humano. E precisamos, portanto, de saber que só o Espírito de Deus, só Deus mesmo, pode afastar esses demónios. Mas os discípulos voltaram com alegria. Porquê? Porque viram que os próprios demónios se submetiam à palavra de Deus. Meus irmãos e amigos, nós estamos rodeados de muitas coisas que não prestam, inclusive os maus ensinos ou a falta de ensino da palavra de Deus, ou a frieza até mesmo dos crentes
que muitas vezes não glorificam a Deus pelo valor da palavra. E isso os demónios se alegram. Os demónios estão contentes por isso. Mas nós temos de falar a palavra de Deus com entusiasmo, com convicção, com certeza, para que os demónios fujam das nossas vidas e da igreja, porque ele também se intromete na igreja, muitas vezes para destruir os crentes. Precisamos de afugentar os demónios. Os discípulos viram que os demónios se submeteram, mas o Senhor Jesus os advertiu de uma coisa ainda muito mais importante. Sabeis qual foi? No versículo 20. Não obstante alegrados porque os espíritos se vos submetem, sim antes, porque o vosso nome está arrolado no céu. Meus amigos, este é o versículo-chave deste texto bíblico que eu quero apresentar hoje. Os vossos nomes estão escritos no céu. Os vossos nomes estão escritos no céu. Esta era a razão pela qual os discípulos deviam sentir redobrada alegria. Mas o que é que isto quer dizer? O que é que o Senhor Jesus quis enfatizar com esta observação da alegria que eles deviam sentir, dizendo que a maior alegria era eles pensarem de facto no quê? Que tinham sido salvos pelo Senhor, que tinham sido perdoados os seus pecados, que tenham sido realmente agora conduzidos ao Pai Celestial para viver eternamente no céu. Deviam se alegrar por o futuro das suas almas. Prezados irmãos, nós olhamos o mundo que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, e vemos pessoas tristes, raramente vemos pessoas alegres, pessoas preparadas para enfrentar as crises que estamos vivendo, não apenas pelas doenças, mas outras crises, especialmente a crise da falta de fé, a crise da incredulidade, a crise do abandono de Deus. É uma crise terrível que está afetando a humanidade e que nós descobrimos nos rostos das pessoas que elas andam tristes. Andam tristes porque não têm nada que as alegre. Antigamente, não há muito tempo, quando havia mais liberdade, que havia festas e festinhas, dava a impressão que havia mais alegria. Era uma alegria balofa, mas ela existia assim. Mas agora nem isso existe. Tem sido cortada essas alegrias. Elas também não são necessárias, porque são alegrias que não são duradouras, são alegrias apenas fingidas, muitas vezes para encobrir a tristeza e a dor que vai nos corações humanos. É verdade. Muitas vezes riem, cantam, mas de facto o seu coração está triste, está magoado. Porquê? Porque não têm Deus nas suas vidas, não têm a certeza verdadeiramente de que pertencem ao reino dos céus e que o seu nome está inscrito nos céus. É importante que nós tenhamos a convicção que Deus tem inscrito no céu o nosso nome. O que é que significa isto em termos espirituais futuros? Significa que aquele que neste mundo se entregou ao Senhor e nele confiou e nele confia, o Senhor o registou nos céus. Pertence, está neste mundo, mas já é cidadão dos céus. Porquê? Porque foi libertado pela fé no sangue de Jesus, no sangue de Cristo.
Ele nos lava e nos purifica de todo o pecado, mas para ir tanto é necessário que o homem, a mulher, o jovem reconheça esse Cristo Salvador que verdadeiramente salva, perdoa e liberta o homem e a mulher e também o jovem. Eu gosto de citar nomes assim, não apenas os adultos, mas vós jovens. Um Cristo que liberta, um Cristo que salva, um Cristo que vos ama e um Cristo que quer que verdadeiramente vós lhe pertençais. Para tanto, precisais de facto vos submeter à sua palavra, vos submeter ao ensino da palavra e entregando as vossas vidas à pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que o vosso nome esteja inscrito nos céus. É necessário alguma coisa, sem dúvida, e essa é uma entrega a Jesus. É de facto a nossa confiança passar a ser nele, para que o nosso nome possa continuar lá, diante de Deus, para toda a eternidade. Para quando chegarmos junto dele um dia, e um dia todos vamos comparecer perante ele, e quando se abrirem os livros, a Bíblia, o livro do Apocalipse diz que os livros serão abertos e cada um será julgado segundo as suas obras, segundo aquilo que creu ou aquilo que descreu. Ah, meus irmãos e amigos, quão importante é então que nós estejamos preparados para verdadeiramente nos encontrarmos com o Senhor, para que possamos realmente entrar pelas portas, entrar no céu pela porta que o Senhor tem aberta por Jesus Cristo. E Ele mesmo disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Oh, que coisa maravilhosa! Quereis entrar no céu? Então aceitai Jesus como a porta para essa entrada. A porta da salvação, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode salvar a alma de cada um de nós, aquele que pode nos guardar neste mundo de tristeza. Não é verdade? Neste mundo onde não há alegria, não. Os discípulos, depois de terem feito um trabalho de evangelização, eles viram o poder de Deus. Porquê? Voltaram com alegria. Porquê? Porque viram que os próprios demónios se submeteram, mas viram que as pessoas se ouviam a palavra e a recebiam também no seu coração. Isto é importante. E os discípulos podiam voltar com alegria, mas mais alegria, desculpem, ou dupla alegria, era o facto dos seus nomes estarem registados diante de Deus. Ah, sim, meus irmãos, o nosso nome tem que estar lá. Porque se não estiver lá, no dia da chamada, nós não vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Temos de facto pensar nisto a sério. Temos de facto pensar que não somos deste mundo, estamos no mundo, mas nós temos que partir deste mundo e temos que saber, teremos de saber para onde vamos. Saber onde estamos e saber para onde vamos. E a Bíblia mostra-nos precisamente tudo isso. Ela mostra que nós estamos no mundo de ingratidão, no mundo de pecado, no mundo de mal, mas que o Senhor tem guardado um lugar nos céus para aqueles que lhe obedecem aqui na terra. A nossa esperança, meus amados irmãos, é que um dia estaremos com o Senhor. Porquê? Porque somos melhores do que os outros? Não. Mas porque um dia entregamos a nossa vida a Jesus e Ele nos lavou de todo o pecado, porque nós todos somos pecadores. Eu reconheço
e tive a felicidade de reconhecer há uns anos atrás, e já lá vão muitos anos, os meus pecados que cometi ao longo da minha vida. Ainda hoje sou pecador, mas há duas espécies de pecadores. Há os pecadores perdidos e há os pecadores salvos. Hoje eu creio que pertence aos pecadores salvos, lavados no sangue de Jesus. Mas há muitos pecadores que estão perdidos, que ainda não foram salvos, que ainda não foram libertados, que ainda não foram lavados, que ainda não têm, portanto, essa voz do Senhor: perdoados são os teus pecados. Como aquela mulher um dia ouviu da boca do Senhor Jesus: mulher, perdoados são os teus pecados. Temos que ouvir esta voz. E esta voz é transmitida através da palavra de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e o aceita será salvo. Coisa maravilhosa e simples. E simples. Não nos diz, em princípio, que temos que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, ou temos que deixar isto ou deixar aquilo. Não. Em princípio é crer, em princípio é aceitar, em princípio é verdadeiramente reconhecer que somos miseráveis pecadores. E vós, jovens, por seres novos, também tendes de reconhecer que tendes pecado e precisais de perdão de Deus. Muitas vezes os jovens pensam: ainda não cometi coisas que os meus pais cometeram ou que os outros cometeram, os adultos. Eu ainda não cometi. Não é isso, não. Embora não tenhais cometido os pecados que os vossos pais cometeram, ou os vossos vizinhos, ou os vossos amigos, mas vós sois pecadores, porque todos nós nascemos em pecado. Todos. A Bíblia diz-nos que todos nascemos em pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e o mundo passou a todos. E todos pecaram, diz-nos o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Sim, todos pecaram. Não é necessário ser um homicida. Não é necessário ser um adúltero. Não é necessário outras coisas para ser um pecador. A razão é que nós somos nascidos em pecado e continuamos a cometer erros na nossa vida. Continuamos a cometer erros. E o erro maior, já o tenho dito muitas vezes e volto a repeti-lo, o erro maior é quando rejeitamos a graça de Deus. Porque rejeitar a graça de Deus é realmente rejeitar o perdão e é continuar perdido no mundo sem esperança. Mas o Senhor oferece-nos a sua graça. E Ele diz-nos: pela graça sois salvos, mediante a fé. Necessitamos de ter fé na graça de Deus. Não naquilo que eu faço. Não. Isso me condena. Aquilo que eu faço as minhas obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Mas por aquilo que Cristo fez a nossa salvação. Ele realizou a obra da nossa salvação. Ele pagou o preço que nós estávamos para pagar, que nós devíamos, e todos são devedores. Ele pagou o preço. Então como é que isso é transportado agora para mim? Se foi Ele que pagou o preço, eu não paguei nada. Como é que eu posso beneficiar dessa bênção de Jesus? Meus irmãos e amigos, a bênção é fácil. Basta eu acreditar que Ele pagou o preço por mim. Basta acreditar que Ele me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim, para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse sentido e para esse lado que nós caminhamos neste mundo. Não caminhamos aqui para viver muitos anos, não sabemos quantos, e nós gostamos de viver naturalmente. Mas o Senhor da vida é que sabe o tempo que aqui estamos. Mas o que a Bíblia aponta é
a vida eterna. A vida eterna. Temos que acreditar na vida eterna. A vida aqui é passageira e curta. Curta, muito curta mesmo. Ela passa rapidamente e nós voamos, diz a Escritura. Mas a vida eterna significa que é a vida sem fim. É uma vida sem fim. Quer dizer que nós havemos de viver eternamente algures. Há um lugar que está reservado para aqueles que morrem, tanto os que morrem perdidos como os que morrem salvos. Os perdidos também têm um lugar na eternidade. O seu lugar é terrível. A Bíblia diz-nos que o seu lugar é de tormentos, onde há choro e ranger de dentes. Mas nós podemos livrar-nos desse lugar, porque Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nós hoje podemos ser salvos, porque Jesus pagou esse preço, porque Jesus nos libertou um dia do pecado e nos deu a verdadeira salvação por Cristo Jesus. Nós somos salvos não por nós, mas por Cristo Jesus. É Ele que pagou o preço do teu pecado. É Ele que pagou o preço do meu pecado. É Ele que está pronto para pagar o preço de todo aquele que nele crê, o reconhece como o Deus único, o Senhor do céu e da terra, aquele que tem poder de perdoar pecados. Um dia alguém disse, quando o Senhor estava dizendo a um homem, perdoados são os teus pecados, e aos fariseus, os que não acreditavam, disseram, então quem deu poder? Este tem poder de perdoar pecados? Então não é só Deus que tem poder? E a Bíblia diz-nos, sim, mas Ele era o verdadeiro Deus. Ele recebeu o poder de perdoar pecados. Deus é que perdoa e Deus é só um. Mas Jesus, enquanto esteve na terra, recebeu o poder para perdoar pecados. Por isso Ele perdoou a todos aqueles que se chegavam a Ele. Não há confusão nenhuma aqui, porque todos nós acreditamos num só Deus, Senhor do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Oh, eu quero deixar estas palavras simples, mas concretas, de maneira que nós possamos ser aliviados do peso dos nossos pecados. Para tanto, precisamos de entregar ao Senhor Jesus os nossos pecados. Precisamos de lhe confessar, olha, Senhor, eu sou novo, mas eu já reconheço que muitas vezes falho. O meu coração se inclina muitas vezes para aquilo que eu não quero, mas eu não sou capaz de fugir daí. Então eu sinto que não faço concretamente a Tua vontade e corretamente a Tua vontade. Sim, meus irmãos, podemos confessar isto ao Senhor. Bem-aventurado aquele que, de facto, é capaz de confessar e esperar, acreditar no perdão e na salvação que Deus nos concede. E esse perdão e essa salvação consiste apenas no amor de Deus. Deus nos amou, Deus nos ama e Deus continua a esperar por nós. Deus não é um Deus de vinganças. Deus não é um Deus que esteja a olhar para nós para ver se nós caímos no mal para nos condenar. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Deus quer que todos se salvem. Amém. Todos. Amém. Eu e vós. Deus quer que todos se salvem. Esta é uma oportunidade única que é concedida a todo aquele que crê, a todo aquele que aceita esta verdade. Eu desejo muito que cada um que aqui está nesta tarde possa aceitar este perdão através de Jesus, possa confiar nele e esperar por ele. E a vida, seja ela mais curta ou se ela era mais longa,
nós estaremos seguros nas mãos de Deus. E é importante estarmos seguros nas mãos de Deus. Não há segurança no outro lado, nas mãos de Deus. Deixai-vos ficar nas mãos de Deus. Entregai-vos a Ele e esperai por Ele, para a sua misericórdia, cada dia para cada um de nós. Oh, que o Senhor abençoe cada um de nós, no nome de Jesus. E assim nós encerramos mais um culto em nossa missão Montargil, que na verdade é uma igreja plantada aqui no Alentejo, centro de Portugal. Aqui no centro, nós estamos no centro de Portugal. Que você possa orar por essa igreja, por essa região que tem 0,1% de evangélicos. Então a necessidade é muita. Que você possa buscar ao Senhor juntamente conosco, para que o Senhor envie novos obreiros, para que o Senhor faça os corações serem tocados nessa região que tanto necessita do amor de Deus. E que você possa ser tremendamente abençoado durante toda essa semana e todo esse mês de outubro. Isso, e nós convidamos a você, a todos que ouvem e escutam nossos cultos, né? Vem estar conosco no segundo domingo de outubro, estaremos numa grande festividade aqui. São 2 cultos, então vai dar tranquilo, né? E você está convidado a participar conosco. E também no último domingo de outubro estaremos comemorando o culto da reforma. Então, você, meu amigo de Montargil, daqui de Pão de Açúcar, todos que estão que participam desse culto, vem estar conosco, vem estar presente aqui da igreja também. Deus os abençoe. Amém.